Presidente Sebastião Melo, além dessas medidas muito importantes de eficiência, de redução de custos, Correto. de diálogo, né, com a comunidade, a Câmara de Porto Alegre fez, especialmente no ano passado, e isso permanece como uma linha do seu trabalho, este pensar o futuro da capital. Capital de todos os gaúchos, quer dizer, pensar o futuro de Porto Alegre, pensar o futuro também do Rio Grande, né? E uma grande contribuição que a própria Câmara, né, deu à cidade. Eu lembro desde o tempo, né, do nosso saudoso vereador André Foster, onde a Câmara teve um papel importante. Hoje a Câmara talvez viva o seu melhor momento, né, que é essa capacidade de pensar o futuro. E isso muitas vezes é deixado de lado. Como é que o senhor vê esse legado, né, essa reflexão sobre o futuro da capital? Bom, Jairo, tu governa uma das cidades mais importantes da nossa região metropolitana. Então, vamos dialogar com o nosso telespectador. O Brasil foi um Brasil rural, na década de 50 enveredou para um Brasil urbano e galopantemente ele seguiu as outras décadas seguintes, trazendo milhares de pessoas do campo para a cidade. Bom, primeiro muita gente perdeu a terra, a busca de oportunidade, a busca de escola para o filho, a expulsão do campo, tudo isso, a indústria que veio, quer dizer, tudo isso foi fazendo com que as cidades fossem crescendo. Então, tu tem hoje 14, 15 cidades no Brasil que tem mais de 1 milhão de habitantes, São Paulo tem 11 milhões de habitantes, Belo Horizonte tem 2 milhões de habitantes, Porto Alegre tem 1,5 milhão, a região metropolitana tem 3,5 milhões, quer dizer, não a região, a grande Porto Alegre, a região metropolitana tem 4 milhões de habitantes. Então, nós temos muitos problemas comuns, aliás, eu acho que a grande maioria de problemas comuns, mas você tem que ter gestões compartilhadas. E o que nós, naquela discussão que aconteceu no passado, Porto Alegre, uma visão do futuro, e eu considero o futuro o presente, porque quem não vê o futuro não vive um presente melhor. Quem não analisa o futuro não vive um presente melhor. Então, aqueles seminários, que foram 5 extraordinários seminários estruturados, ele foi possível trazer foram 1.500 pessoas, formadores de opinião, arquitetos, engenheiros, pessoas do povo, vereadores, para ter uma consciência mais crítica de como a nossa cidade e, por conseguinte, a região metropolitana pode enfrentar melhor soluções. Então, nós temos um capítulo especialíssimo que transformou num livro sobre mobilidade urbana. E nós estamos vivendo agora aqui, por exemplo, a questão presente. Bom, os portais da cidade ou o metrô? Acho que são os dois. Acho que uma coisa não exclui a outra. Quer dizer, não, agora o metrô vai resolver todo o problema? Não vai resolver. Tem que haver uma questão de consciência. Não dá para botar mais carro nas cidades. E tu sabe que é muito difícil isso. Não é fácil essa equação. Quer dizer, e os poderes locais, né, o poder local não tem recursos para grandes obras. Então, esse casamento, esse olhar metropolitano, foi o resultante desse seminário. Ou seja, como é que fazer para tu ter um urbanismo sustentável? A cidade precisa de crescer, precisa de ter mais local para moradia. A construção civil é um setor importante do nosso Brasil, responde por 18% do PIB. Bom, alguém defende, mas não dá para botar mais prédio porque não tem infraestrutura. Quer dizer, nós temos a questão da regularização fundiária, nós temos a questão de áreas verdes. Então, tudo isso está dentro de um guarda-chuva chamado urbanismo sustentável. Então, esse conjunto de seminários, ele apontou no resultado de um livro, porque muitas vezes tu produz e não materializa. E esse livro, ele aponta alguns caminhos. Né? Justamente o seguinte, não existe hoje nada pronto, as coisas têm que ser muito discutidas, o controle social é uma coisa muito importante, e esse casamento da democracia representativa com a participativa, ela é o ideal de uma gestão política. Então, eu diria que nós precisamos dar um passo à frente. Por isso, temos trabalhado contigo, com o Daisson. Eu não sei se é um instituto, eu não sei se é um consórcio. A figura jurídica é o que menos interessa. Agora, a nossa Metroplan, ela não é por culpa da atual gestão que está aí, nem pelos governos que passaram, é que o poder público, a máquina pública, ela foi falecendo. E hoje tu tem uma estrutura, poucos funcionários, tá, para cuidar de temas gigantescos. Então, eu acho que a estrutura que nós deveríamos montar na Grande Porto Alegre era ceder técnicos de todas as esferas, também do governo do Estado, permitir alguns novos concursos para um consórcio de planejamento e fazer contratações, por exemplo, com as universidades de determinados temas específicos. Por exemplo, pesquisa, para as mais diversas áreas. Bom, tu não precisa ter lá, fazer concurso para pesquisador. Tu pode fazer uma licitação ou fazer dispensa, enfim, contratar pesquisa para determinada área, bom, para você aprontar um projeto de 10, 12, 15, 20 anos.
nas mais diversas áreas, inovação tecnológica, do parcelamento do solo, da questão da saúde pública. Agora, eu vejo que não há caminho para nós, de jeito nenhum, a não ser compartilhar as nossas angústias. Porque vamos imaginar, se Porto Alegre fizesse um programa, vamos pegar Canoas. Olha, Jairo, você vai fazer um programa fantástico de realmente tirar todas as crianças de rua. Bom, mas se tu não tiver um trabalho ligado com a Grande Porto Alegre, as crianças de Esteio vão sair de Esteio e vão ir para Canoas. As crianças de rua de Porto Alegre vão sair de Porto Alegre e vão para Canoas. Quer dizer, então tu não tem como enfrentar isso de forma isolada. Um outro exemplo, nós estamos vivendo aí agora um bom repasse de verba do Ministério da Cidade para construções das casas populares. Tá? Pois bem, Porto Alegre hoje não tem estoque de terreno suficiente, talvez, para produzir tantas moradias que precisam. Então, será que um consórcio para construir moradias, para dizer, ó, o que Viamão tem disponível de terreno, o que Canoas tem disponível, o que Alvorada tem, o que Porto Alegre tem, e quem sabe um projeto consorciado, onde os recursos do governo federal vinham para a região e não para uma prefeitura. Então, tem muita coisa para fazer. Então, o Pacto Federativo tem problemas lá e tem problemas aqui. Eu ontem participei de um debate na Júris, onde eu dei esse olhar, tá bem, nós temos problema de recursos? Temos, mas os municípios precisam acertar as suas ações também aqui para chegar no governo federal um pouco mais articulado na busca de recursos, não é? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Domínio Público, um programa a serviço da comunidade.